Tati Mandelli, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia Timóteo, bom dia Rebeca, Felipe, Vanessa, todos os nossos ouvintes aí da Ouro Negro FM e da Brado no YouTube e no Rumble. Israel diz ter atingido mais de 400 alvos do Hamas em 24 horas. Essa questão do ataque terrestre a Gaza por causa desses túneis é realmente a parte mais frágil da reviravolta de Israel em cima de Gaza. Então, eles têm essas bombas, inclusive, que penetram a terra e que se explodem em túneis por uma distância grande, porque eles sabem que o grande perigo, justamente, são as armadilhas terrestres. Então, está tudo isso sendo monitorado. Eu espero, como a Vanessa, que Israel dê um fim ao Hamas, que acabe com o Hamas. Que mate principalmente seus comandantes, seus combatentes, e acabe com isso. A gente sabe que não vai conseguir acabar com todo esse terrorismo islâmico aí que assola o mundo árabe, mas eu acho que se o Hamas acabar, o Hezbollah diminuir, tudo vai naquela região prosperar e melhorar. Porque, como a gente tem dito aqui, esses ataques e essa defesa ao povo palestino, nós também fazemos, né? Nós achamos que o povo palestino é tão refém do Hamas quanto o povo israelense. A diferença é que um domina pela pobreza e o outro, né, tem uma democracia extremamente abundante. Agora, nem todo o mundo árabe, como eu falei, é pobre. Tem uma parte muito grande do mundo árabe que é muito rica e que também não se interessa por esses atos terroristas. Então, eu diria que tudo isso vai acabar dividindo um pouco o mundo árabe, e eu espero, sim, que essa guerra seja curta e eficaz, que é tudo o que a gente espera de uma guerra, que ela seja curta e eficaz. Do jeito que o Hamas construiu essa guerra, colocando os civis na linha de frente, porque se eles estão em túneis embaixo da terra, quem está em cima da terra são as pessoas, os edifícios, os hospitais, as escolas, e eles embaixo da terra, eles tornam essa guerra muito mais sanguinária e sangrenta, já que eles optaram por esse tipo de esconderijo. Então, é típico, né, dos terroristas colocar os civis como escudo humano. Uma pena, mas a gente agora sabe exatamente quem é o sanguinário dessa história. Israel informa também nesta madrugada que há 222 reféns do Hamas em Gaza. Ontem o Hamas soltou outras 2 senhoras israelenses, aí fez uma propaganda danada, disse que tirou por razões humanitárias, porque eram muito idosas, estavam com problema. Isso tudo é propaganda, né? Daí acharam mais reféns lá. Os reféns são o que impede alguns ataques de Israel, evidentemente, porque eles devem estar fazendo de tudo para proteger os reféns e tentar descobrir exatamente onde eles estão para não atacar, porque aí seria pior ainda. Mas eu acho que essa questão dos reféns não vai fazer Israel retroceder. E eu tenho a impressão que, se Israel retrocede, qualquer milímetro, o Hezbollah vem pelo outro lado, e o Irã. Então, eu acho que alguém interessa muito esse conflito. Se não interessasse esse conflito, não teria atacado aquela rave em Israel. Então, quem atacou aquilo foi quem começou a guerra e está muito interessado nessa guerra e não em acabá-la. Até porque matou 1.000 e levou 200. É estranho também. Tem outra coisa sobre a questão desse Hamas ter sido tão violento, que é uma conversa que vem rodando aí nos grupos, que é que eles usam uma espécie de cocaína... Vamos falar sobre isso, um remédio. Um remédio que deixa as pessoas completamente fora de si. E aí essas pessoas cometeram essas atrocidades também, dizem que por conta dessa droga, né? Então, quer dizer, olha que tipo de guerra nós estamos vivendo, quer dizer, uma guerra que bota os soldados para atuarem praticamente como carnificeiros, para tirar eles da consciência humana, dão uma droga, né? Porque só bestas fazem uma coisa dessas. E olha onde é que chegamos, quer dizer, tudo isso foi planejado contra Israel. O que nós estamos vendo é necessário, nesse momento, que isso termine. Mas não termine agora, termine para sempre no mundo, porque não podemos viver sobre essa ameaça terrorista. Não tem nada que justifique uma coisa desse tipo. 2 anos preparando. Prepararam as pessoas até com drogas para fazerem uma coisa dessas, uma coisa absurda, uma coisa que não permitiria outra reação que não a guerra. E agora vamos falar de paz? Eu acho que não, né? Eu concordo com a Vanessa. Acho que não é para falar de paz agora, não.
Família liga para brasileiro desaparecido e integrante do Hamas atende. Acho que esse governo se preocupar com vítimas brasileiras é até um absurdo, porque ele já mostrou que não se preocupa nem com as da Bahia, nem com as do Rio de Janeiro, vai se preocupar com essas em Israel muito menos. Afinal de contas, a gente tem um presidente festivo que, depois da cirurgia, foi receber ontem o Roger Walters ali. O Roger Walters, aquele que levantou a bandeira do Hamas. Né? Esse é o presidente que nós temos. Né? Nós temos um presidente lamentável, um presidente péssimo, assessorado de uma primeira-dama entrona, que nunca foi eleita, que se coloca numa posição ridícula. Então, nós estamos vivendo, né? Ontem, o Paulo Pimenta, chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação, comparou o Hamas ao Mandela na África do Sul. Talvez porque vocês não sabem, mas o Mandela também foi uma espécie de sanguinário lá na África do Sul. Então, dizendo que isso é a libertação, representa para o povo palestino a libertação como representou Mandela. Que eles estão sempre defendendo as atrocidades, as mortes, o que é uma vítima ou outra, se é a causa. Né? Pois é, exatamente assim que eles pensam. E como eles pensam assim para o povo de lá, vão acabar pensando assim para o povo de cá, fiquem atentos. Sobre o que você estava falando, Tati Mandelli, terroristas do Hamas utilizaram uma droga clandestina para realizar ataques em Israel. Não, eu acho que eles colocaram, sim, deram para as pessoas essa droga para que as pessoas fossem capazes de, porque mesmo apesar de toda a motivação política, apesar de toda a motivação de degolar uma criança, não é um negócio muito simples, né? A pessoa tem uma coisa que vem de dentro, que é do seu ser, que por mais doutrinado que seja, ainda atua. Então, botar essa coisa para não atuar, né, essa partícula ainda do bem, que é o reze, dentro de cada um, já dá uma droga para o cara nem ter essa sensação. Né? A gente vê essas drogas sendo usadas para diversas funções aí, e eu não sei o quanto isso ajudou a ficar mais ainda sanguinário o massacre. Mas se eles deram essa droga com essa finalidade, significa que eles queriam muito essa guerra. Não era pouco que eles queriam aparecer demais para o mundo. Eles queriam se vender para o mundo assim como se venderam, sanguinários, sabe, desumanos. Essa era a ideia, porque só assim o mundo reagiria, Israel reagiria, e o que eles estão querendo, eu acho que todos vocês já sabem que é um grande conflito. Porque ninguém faz uma ação dessas usando de tanto recurso, né, tanto recurso humano como recurso fora, né, como as drogas e tudo isso, para poder produzir aquele massacre. Porque aquele massacre não é simples, o mais doutrinado que você seja, não é simples alguém executar uma coisa daquelas. Várias pessoas. E aí usam ainda desse tipo de artifício. Não acho que é para justificá-los, não. É justamente para mostrar o quanto eles são terríveis, o quanto eles são desumanos com todas as pessoas, quantos eles não estão nem aí para a vida humana. E é isso que eu acho que essa notícia deve chamar a nossa reflexão. Não acho que é para vitimizá-lo de forma nenhuma. Se tomou foi porque quis, porque sabia que isso ia te deixar ainda mais capaz de ser mais desumano. Então, assim, agora, olha que tipo de guerra química que nós estamos prestes a entrar, né? Porque isso é uma coisa que já está entrando na mente das pessoas. Daqui a pouco vão ser gases, daqui a pouco vão ser vírus, daqui a pouco vão ser o quê? Né? Para deixar as pessoas menos humanas. Esse é o problema. Irã facilita ataques a bases militares dos Estados Unidos. O Irã não atua diretamente colocando ele mesmo na linha de frente. O Irã atua mandando dinheiro para grupos terroristas no Iraque, na Jordânia, em todos esses lugares, para esses grupos fazerem ataques às bases militares nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu essa semana. Então, o Irã não é o Irã que atacou, entende? É o Hezbollah, é o Hamas. Ele usa esse subterfúgio porque sabe que no enfrentamento direto, país, Irã e Estados Unidos, ele vai sair em desvantagem. Quem andou deslocando uns navios para a mesma região foi a China. E aí todo mundo com medo para saber que lado está a China, e a China declarou que está ao lado de Israel. Então, com a China também ali posicionada, acho difícil que o Irã, enquanto país, promova algum ataque aos Estados Unidos de forma direta. Ele pode fazer ataques como esses,
terroristas, usando essas bases terroristas que a gente sabe que o Irã financia em todos esses outros países árabes. Então, isso eu acho que podemos esperar, sim, de todos esses grupos aí que atuam dentro dessa guerra santa, como eles chamam, dessa jihad, que o Irã, que é o grande maestro desses terroristas, faça isso. Agora, acho difícil que o Irã faça diretamente. Acho que diretamente o risco é muito grande, mesmo eles tendo arma nuclear, não terão tantas assim. Então, acho que é isso que a gente está vendo lá. Vão deixar Israel acabar com o Hamas, destruir todas as bases, soltar todos os reféns, tomar posse de Gaza, e eu acho que é isso que vai acontecer, e o Irã vai continuar financiando ataques terroristas pelo mundo todo. Tesoureira do PT chama Israel de assassino e diz que não merece ser um Estado. Até porque, né, Vanessa, ela é tesoureira do PT. Ela é uma bomba relógio. Se ela resolver abrir a boca... Verdade. Quem é que vai tirar essa mulher da posição dela? Ou fazer um acordo, né, para ela ser exonerada e continuar dando dinheiro para ela. Exatamente. Quer dizer, isso aí é alguém que tem um conhecimento de todo o sistema muito grande, né, para ser exonerada, assim, não é um mero diretor da EBC que falou uma porcaria, é alguém que tem costas quentes, né, e ainda está em Itaipu, capaz de ser até amiga da Janja, vai saber. Então, assim, é lógico que essas pessoas do PT, blindadas, falam essas coisas que eu estou achando muito bom. Diziam lá no Apocalipse, eu não sou leitora da Bíblia, que iam separar o joio do trigo. Estão fazendo isso. Isso já está acontecendo. Está acontecendo aí na sua sala de trabalho. Pergunta para o teu colega o que ele defende, você vai saber quem é o joio e quem é o trigo. É bem fácil. Cada dia está mais fácil. Não tem mais condição. Ontem a gente estava falando com os adolescentes sobre como encontrar alguém. A primeira coisa que eles falam, não pode acreditar nisso, não pode defender bandido, não pode ser de esquerda. Começa. Já está separando o joio do trigo. Perfeito. Nas famílias. Era isso que eles queriam, a separação, conseguiram. E é assim que nós vamos conseguir um mundo em conflito. Porque o mundo em conflito vem dessas separações aí. Então, assim, essa mulher é uma louca, né, que ganha 37 mil para um conselho, que é fundamental para o Brasil, eu não concordo com... Os conselhos de empresa são muito importantes, definem rumos, definem políticas, quando são bem executados, normalmente por pessoas muito qualificadas que fazem parte desses conselhos, pelo menos nas empresas privadas, assim. E aí a posição estatal é defendida por qualquer um que queira mais uma boquinha, que vai lá para dar opinião, ou até para não dar opinião nenhuma e deixar as coisas acontecerem. Aconteceu recentemente, essa semana, na Petrobras. Botaram 3 conselheiros que não poderiam ter colocado, foi uma confusão, está ainda rodando. Então, assim, esse é o status quo, né? Fica do meu lado, eu te dou uma boquinha, eu te dou outra boquinha, e outra boquinha, e outra boquinha. Daqui a pouco as boquinhas estão tudo preenchidas e a gente pagando imposto, para manter, né, essas boquinhas todas abertas aí, recebendo dinheiro público. Essa mulher é uma delas, é lógico, ela mostra quem ela é, não, ela mostra quem é o PT. O PT é esse. Esse sempre foi o PT. E você que achava que o PT não era isso, você que está enganado. Porque o PT sempre foi isso. E agora dá para ver claramente quem é uma coisa e quem é outra. O cantor Roger Waters visitou Lula ontem no Palácio do Planalto. O presidente Lula recebeu nesta segunda a visita do cantor britânico Roger Waters no gabinete da presidência. O comunista que mandou derrubar o muro, né? Break the wall. Então, assim, eu vi ele nos Estados Unidos, no Coachella, antes da eleição do Trump, e ele já levantou uma bandeira. Trump, não. Vocês não se assustem se agora, antes do segundo turno da Argentina, ele vai lá levantar uma outra bandeira, Milei, não. Ele representa tudo que tem de ruim e errado no nosso sistema, né? Ele é aquele cara que se faz de bonzinho, mas que, no fundo, apoia esse tipo de genocídio. Ele foi fotografado com a bandeira do Hamas, e quem botou a foto dele no seu perfil? O pai do Alok, que foi quem promoveu o universo paralelo da chacina. Eu acho que se arrependimento matasse, esse cara já está embaixo da terra, vários palmos, de vergonha de si mesmo. Porque foi ele que promoveu o festival e a chacina. Aconteceu por ele promover também o Hamas. Esse aí, coitado, esse até ou passou por uma revolução espiritual, né, depois dessa, porque realmente, para uma pessoa só ser responsável, acabar ficando responsável por isso tudo, é horrível. Tudo porque ele publicou lá
a foto do Roger Walters segurando a bandeira do Hamas. Então, assim, é lamentável, né? Um presidente, depois de dias de cirurgia, se levanta, ninguém sabe nem como que se levanta, porque diz que nem poderia se levantar tanto depois dessa cirurgia, para ir justamente abraçar esse ser lamentável, né? Eu tô como a Vanessa, tem tanto artista que eu não posso, mas se vou tocar no rádio eu desligo, que é impressionante, assim. A gente vai pegando um nojo, né? Que nem jornalista que se lê. Ontem eu fui ver a coluna de um jornalista num jornal de esquerda e o jornal ainda botou a opinião desse comentarista não reflete o jornal, porque ele estava falando contra o Hamas. Eu pensei, por que publica, então? Para que publica? Se é contra o posicionamento do jornal, por que publica? Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente precisa entender que essas pessoas não são heróis, muito pelo contrário, normalmente são pessoas ignorantes ou mau caráter que se aproveitam da sua popularidade para trazer para o mundo toda essa maldade. Então, é lamentável. Mas podem apostar, hein? Ele vai fazer show lá em Buenos Aires, fora Milei, ou Milei no, como agora inventaram. Acho que a gente vai falar disso ainda mais para frente. Ações da Bolsa da Argentina despencam mais de 10%, viu? Parece que a ajuda do Lula incluiu os seus próprios marqueteiros que fizeram uma campanha de última hora demonizando o Milei aos moldes daquela que a gente conhecia como Ele Não no Brasil. Criaram lá o Milei No, né? E aí fizeram campanhas absolutamente antiéticas, uma coisa horrorosa, mentirosa, e isso trouxe ali para aquele último momento uma discussão sobre a questão do armamento civil, para ver como o negócio é conectado na Argentina. A principal jornal, a televisão, entrevista na hora lá o Eduardo Bolsonaro sobre o assunto das armas. Na hora que ele está falando, tiram ele do ar. E aí a menina que estava lá fala, viu do que nos livramos aqui na Argentina com o Milei? Quer dizer, já começou a campanha de demonização do Milei na hora seguinte que ele entrou no segundo turno. A gente vai ver uma campanha podre, mentirosa, escrota, infelizmente, pensada por um marketing que perdeu completamente o sentido de ética, de verdade, de humanidade, uma coisa nojenta, nojenta. Infelizmente, o que nós temos a exportar agora para o Foro de São Paulo é isso, né? Uma mídia militante e uns marqueteiros sem ética. É isso que sobrou. E o que a gente vê na Argentina agora? O Massa ganhou, significa que a inflação vai continuar subindo, o dólar também. Quem vai investir na Argentina? Ninguém. Evidentemente, a Bolsa também vai cair. A outra coisa que eles falam, está falando aí que o dólar turismo está... O dólar blue é o dólar que faz o câmbio do cartão de crédito, alguns, o Visa. Tipo um dólar turismo, como a gente já teve aqui. Mas o black mesmo, eu cheguei a trocar 1.050 semana passada. Quer dizer, eles dizem, olha como é que é essa economia completamente de mentira, dizendo que o dólar vale 350, quando eu vou lá e troco $1 por 1.000 pesos. Falei isso aqui. Então, é uma economia destruída em pessoas, né? Eu vi, ninguém me mostrou, eu vi que, de repente, uma manifestação em Bariloche, ônibus e mais ônibus e mais ônibus e as camisetas. Sindicato não sei das quantas, sindicato não sei das quantas. Quer dizer, botaram uma fortuna nessa última hora no Massa, viraram em algumas províncias, por conta também dessa propaganda mentirosa, né? Dizendo que Bolsonaro destruiu o Brasil e que Milei vai destruir a Argentina. Duas mentiras, porque se o Brasil ainda está em pé, é graças ao Paulo Guedes. Então, assim, a gente está vendo... O que eu espero que se encontre, e é isso que eu vinha falando aqui na bancada antes de entrar, é que os eleitores da Patrícia Urich dificilmente vão migrar o voto para o Massa. Dificilmente. Porque a Patrícia Urich, ela foi a quem mais perdeu voto entre a prévia e esse primeiro turno. Ela tinha 28, foi para 24. E esses 5 que ela perdeu, quem ganhou foi o Massa. E essa foi a transferência máxima que se podia, uma coisa que chamaram lá de voto útil, vai. Não vou votar na Patrícia, senão o Milei ganha. Então, enfim. Mas isso migrou 5% dos eleitores. E os outros eleitores, os 25% dos eleitores da Patrícia Urich, que já se demonstrou ao lado de Milei, devem
migrar para ele, o que daria também para o Milei, que era outra dúvida que os argentinos tinham quando falavam comigo, era assim, impossível votar no Milei, ele não tem base para governar, falta para ele base no Congresso, falta para ele base no Senado. Eu ouvi isso de várias pessoas na Argentina, e isso, com a entrada da Patrícia Ulrich dentro da campanha do Milei, isso muda, porque pegando os votos que tem o Milei, mais os votos que tem a bancada lá do partido da Patrícia Ulrich, seria maioria já, ou um empate muito próximo ali dentro do Congresso e do Senado argentino. Então, a gente tem que olhar com otimismo, né, tirando esses mau caráteres que, infelizmente, convivem com a gente aqui na Bahia, a gente vai ter na Argentina uma libertação, eu espero, dessa escravidão que significa o socialismo, a miséria e a pobreza num dos países que já foi o país mais desenvolvido do mundo. A gente tem que, a direita na América Latina vai ter que aprender agora também com os seus equívocos, né? Essa questão da comunicação, eu não tenho dúvida que foi um equívoco do governo Bolsonaro. A gente falou isso durante todo o governo. Mas eu acho que o mais importante agora para o Milei é ele rapidamente fazer essa coalizão com o partido da Patrícia Ulrich, porque aí ele cria uma coligação de centro-direita. Não é exatamente tudo o que ele queria, mas já é bem melhor do que a Argentina tem hoje. Eu tenho certeza que nessa coligação a Bolsa para de cair, o dólar para de subir, porque já começa a ter no horizonte aí uma mudança de rumo da política. Se o Massa continuar crescendo, a Bolsa vai continuar despencando. E é até bom que isso aconteça agora, a Bolsa caia e o dólar suba nesse momento de segundo turno, para que o argentino tome consciência do que ele está escolhendo para o seu futuro. É a miséria. Afinal de contas, desde que o governo Fernandes assumiu, o dólar estava 60 pesos por dólar e agora está 1.000. Então, se a gente acha que isso é brincadeira de criança, isso não é brincadeira de criança, não. Isso é coisa muito séria. Imagina um empresário que estava devendo, sei lá, 100 mil dólares, que na época era 60 mil pesos, sei lá, 600 mil pesos. Agora ele está devendo quanto? Ele está devendo uma coisa que ele nunca vai conseguir pagar em dólar, né? Então, em peso. Então, imagina que loucura é essa que a Argentina está vivendo. E claro que ninguém vai investir lá nessa loucura. Então, querem enrolar o povo, querem dizer para o povo que vai continuar dando as bolsas e mais não sei o quê, mas isso tem fim, e o fim é a moeda argentina, que já acabou. Então, eu espero que essa coligação de centro-direita pegue a Argentina agora e coloque aí a Argentina num caminho certo. Na verdade, esse partido da Ulrich não deu espaço para o Milei. O Milei nasce, a sua carreira política começa como comentarista de uma TV grande na Argentina. Ele é comentarista econômico e fazia esses comentários liberais. No início era meio engraçado, aí na época da pandemia fechou tudo, e aí esse discurso dele começa a ganhar um fôlego, ele tenta ir para a política, esse partido não acolhe, ele forma um partido para ele mesmo. E é isso que a gente viu. Escrevi um artigo sobre isso na Brado, se quiser ler. Está disponível hoje. Atenção, leia o artigo da Tati Mandelli, disponível pelo aplicativo da Brado, baixe, disponível para iOS e Android, ou também no site diretamente, bradojornal.com. Lá nos artigos, esse artigo sobre o Milei escrito por ela, Tati Mandelli. Agora tem que assinar, viu? Para ler o artigo tem que ser assinante, R$ 4,99, viu? R$4 por mês você vai pagar, muito barato, meu querido. O STF, ministro Barroso, afirmou, sem citar o ex-presidente Bolsonaro, que o Poder Executivo voltou ao seu tamanho natural no atual governo. A declaração foi feita por Barroso na noite desta segunda-feira, durante evento realizado pela OAB. Ele ainda fala que a Suprema Corte vem trazendo o seu papel fundamental. Equilíbrio. Que papel fundamental que a Suprema Corte, nomeada por político, aliás, todos os cargos de justiça nomeados por políticos têm que ser injustos, todos. Ministro da Suprema Corte devia passar por um teste extremamente rigoroso e tinha que passar em concurso público dos mais difíceis para poder ser candidato à Suprema Corte. Não é o que a gente tem. A gente tem militantes. Como é que ele diz? O progressismo precisa ser empurrado pela justiça. Que história é essa de progressismo? Aqui a gente ainda vive uma democracia, querido. Aqui é voto no voto. Você não foi votado por ninguém. Você não tem poder nenhum. E qualquer poder exercido por essa Suprema Corte é um poder que foi usurpado do povo brasileiro. É isso que a gente está vendo. E esse Congresso que não se mexe
Vai diminuir ou não vai diminuir os poderes da Suprema Corte? Ou nós vamos ser mandados por 12 pessoas que nós nunca votamos? E essa é a tal democracia que ele veio defender? E aqueles da cartinha pela democracia? Ah, pelo amor de Deus, vocês querem impor o regime de vocês, apesar do povo. É isso que está acontecendo. O executivo tem seu tamanho natural, é o tamanho natural de pagar a conta da corrupção. Esse é o tamanho natural do executivo hoje, um executivo inútil. Inútil! Não trazendo nenhuma proposta para o Brasil e nenhum desenvolvimento econômico, gastando muito mais do que arrecada e jogando o Brasil no buraco. É isso que nós temos hoje. E não vem tentar florear, porque 6 pessoas, ele também disse, têm todo o poder do Brasil. Deve ser quase os desses 6, muitos devem ser ali ligadinhos ou pagando a conta aí desse STF. O que a gente tem no Brasil hoje é um absurdo. Ele que disse que tem que liberar um traficante, mas tem que deixar 14 anos preso um manifestante. Esse é o nosso presidente hoje da Suprema Corte do Brasil, que é o órgão que o país menos gosta, mais odiado pelo povo, e tem que ser assim mesmo, porque é onde o poder ditatorial é exercido nesse país. O adolescente atirou em colegas por sofrer homofobia, segundo o advogado. Eu acho que toda essa distopia está criando uma geração, e a gente tem visto isso nesses ataques, de vítimas covardes. Porque pegar uma arma e atirar numa pessoa desarmada é um ato de covardia. E ainda se justificar dizendo que é a vítima é uma covardia dobrada. Então, que tipo de geração pretendemos criar de pessoas que não sabem enfrentar seus próprios problemas? A pessoa resolveu ser trans, vai enfrentar certos problemas na sociedade, outros não. Depende da forma como ele vai lidar com o problema, e não da forma como a sociedade tem que lidar com ele. Então, a gente precisa acabar com essa distopia, porque estamos criando uma geração de vítimas covardes. E isso é a pior coisa que pode acontecer para uma nação. Então, assim, é evidente que essa questão do menor infrator precisa ser enfrentada, ele precisa ser responsabilizado pelos seus atos, e qualquer infrator, quer dizer, a pessoa entra armada numa escola, mata a sangue frio uma pessoa e deixa 3 feridas e vai ser julgado como se fosse um menor de idade, sem poder ser responsabilizado pelo seu crime. Já sabendo disso, uma pessoa como essa vai lá e comete esse crime. Então, o que vem antes? A galinha ou o ovo, é o que a gente sempre se pergunta. Então, o que precisamos fazer imediatamente é aprovar essa lei que traz a maioridade penal para o nível mais baixo, cada vez mais baixo, porque eu acho que até 16 anos é pouco, para esse rapaz tinha 15. Então, assim, precisamos discutir esse assunto, isso é um assunto sério, porque enquanto não se discutir esse, que é a punição, não vamos ficar discutindo o floreio. Ah, vocês têm que aceitar o fulano, têm que aceitar o ciclano, sei lá, porque o problema da pessoa pode ser outro. Pode ter outra razão, tem nada a ver com aquelas pessoas da escola, nem nada disso, e a pessoa vai lá e faz um ato de covardia. Então, eu tenho visto várias pessoas também usarem dessa coisa de serem trans ou não sei o quê, também para agredir, também para falar alto, também para fazer coisas, porque sabem que estão ali, de uma certa forma, blindados. E isso também não é bom para a sociedade. Então, assim, é muito importante que a gente rediscuta esse caso, que é o caso da maioridade penal. Porque esses casos já estão aqui em escola, estão intimamente ligados à certeza de impunidade, como qualquer crime nesse país que não é punido. Então, se o crime não é punido, seja ele de corrupção, de assassinato, de o que quer que seja, como a gente já sabe que ele não vai ser punido, eu sinto mais motivação para fazê-lo. Esse é o fato, e o resto tudo é floreio. Tati, muito obrigado. Obrigada, Timóteo, obrigada a todo mundo da equipe da Brado, e vejo vocês na quinta-feira.